Bom, a nossa história, ou melhor, a minha história, começa em meados de 2014. O Léo e eu, a gente convive no mesmo ambiente, eu acho que há 14 anos. Eu digo isso porque até então a Carol não estava envolvida, né? Ela não, na verdade não sabia de tudo que viria a acontecer. Mas que eu me lembre dele há uns 7 anos, mais ou menos. Porque quando eu cheguei na igreja, ele já estava lá. Então, acredito que por isso que a gente, há 14 anos, convive no mesmo ambiente. Mas nós andávamos em turmas diferentes e confesso que eu não me lembro dele nessa época. Mas há uns 7 anos atrás, nós começamos a ter alguns amigos em comum. Nessa época, eu comecei a ter mais contato, né, com o pessoal do Juad, fiz amizade com eles e no meio dessa galera estava ela. E aí eu falei assim, esse é o menino do Data Show, né? Aí o menino do Data Show. E nós passamos a viver mais juntos, né, ter mais contato. E a gente começou a se conhecer. E aí eu vi que ele era muito legal, né? Tinha umas ideias bacanas, que ele não era o menino do Data Show, assim, tinha uma conversa legal. Eu comecei a olhar para ela com outros olhos. Só que na época, né, eu não tinha certeza de tudo isso. E então o tempo foi passando e eu vi que isso realmente era uma verdade em mim. E então a gente convive há 14 anos, mas na verdade a gente se conversa há uns 7. Agora, como que a nossa história começou? E em algumas vezes, né, nesse tempo que a gente foi ficando cada vez mais próximo, como amigos, eu tomei coragem, né, de falar com ela. Nesse início aí de convivência, que a gente começou a ter amigos em comum, a andar, né, mais ou menos junto, assim, participar das mesmas coisas, ir pro mesmo lugar. Só que aí nunca tinha uma oportunidade, ou quando tinha eu pensava e recuava, porque eu tinha muito medo da resposta negativa. E que isso poderia, né, conhecendo ela na época, poderia afetar a nossa amizade. Eu não queria perder essa amizade dela. Houve, né, uma conversa, assim, um burbúrio de que ele se interessava por mim, de que havia um interesse da parte dele. E eu, né, não tinha. Então, eu sempre recuava. E algumas vezes eu cheguei a falar com algumas pessoas, né? Algumas me encorajavam, não, vai lá, fala com ela, isso aí. Então o que eu fazia? Cara de paisagem, mantinha tudo muito assim, um relacionamento de amizade, porque realmente não tinha nenhum interesse por ele, no sentido da gente ter um relacionamento, apesar de gostar muito da pessoa dele. Não, você vai fazer cagada, não faz isso. E o tempo foi passando e esse sentimento não mudava, até que eu entrei pro Juad, né, nesse meio tempo. E a nossa amizade foi se estreitando, a ponto de eu frequentar a casa dele, ele frequentar a minha casa. A gente começou, né, ele entrou pro Juad e a gente começou a fazer ministério junto, então assim, cada vez mais nos conhecendo, mas nenhum sentimento no meu coração em relação a ele. E nós passamos a trabalhar juntos também no ministério, tivemos mais contato ainda e em uma dessas vezes eu lembro, saindo com amigos, né? Sempre essa conversa, né? A galera, o Léo gosta de você. E eu, gente, para, né? Para que vocês vão acabar estragando uma amizade por causa dessa conversa. E eu, inclusive, ele sabe disso, eu oferecia ele para as pessoas. E eu falava assim, eu tinha uma prima, né, que eu amo muito, eu tenho ainda. E eu falava assim, cara, eu conheço um homem, assim, um cara que ele é muito legal, ele é inteligente, ele é um cara de Deus, assim, ele tem uma cabeça muito boa, uns planos para o futuro muito legais, né? E ele é meu amigo, ele é muito gente boa, nossa, vou apresentar vocês. Então eu ficava oferecendo ele para as pessoas, mas ninguém quis, né? Então, então eu peguei para mim. Enfim, aí nessa história toda, eu sempre tive muito cuidado
de não, assim, criar alguma ilusão no coração dele. E ele também sempre teve o cuidado de não manifestar aquilo que ele sentia para que a gente não se afastasse, porque ele sabia que se eu visse que aquilo poderia causar algum atrito no clube, ali, né, no nosso clube, naquele bolo de gente que a gente vivia, eu iria me afastar. Então ele também teve esse cuidado. Nós estávamos na casa dela e uma situação engraçada que a gente ri até hoje. Nós estávamos assistindo um filme na sala, né, com o colchão no chão, a galera toda deitada, e o lugar que sobrou para mim foi dos pés. E no final do filme era um tempo friozinho, né, as meninas estavam cobertas, e eu virei, né, no final do filme, e ela estava com o pé assim próximo a mim e coberto. Aí eu olhei assim, tava só a ponta do dedão, eu fui e dei uma mordida no dedo dela. Aí todo mundo olhou assim, que é isso, né? O que você tá fazendo? A mãe dela tava na sala, olhou assim, deve ter pensado, esse menino é doido. E esses 5 segundos de descontrole aí. E o tempo passou, né? E eu não tive outra atitude, mas em 2017 para 2018, né? Em dezembro de 2017, ele tirou férias. O chefe Carvalho me chamou para fazer uma viagem lá para o Paraguai, uma viagem para dar um curso. O Carvalho iria para o Paraguai para implantar uma base do JOAD lá, para dar um curso de manutenção. E eu iria para o Rio de Janeiro, porque eu estava fazendo a supervisão das bases do Rio, e eu iria para o Rio de Janeiro. Tinha um acampamento, tinha curso lá, tinha várias coisas. E aí eu topei, falei, não, vamos sim. Nesse meio tempo, a Carol também faria uma viagem de supervisão para o Rio de Janeiro. E aí aconteceu que não deu certo a viagem para o Paraguai, e o próprio Carvalho sugeriu, falou, Léo, a Carol está indo para o Rio de Janeiro, por que você não aproveita e vai com ela, já que você está de férias? E aí eu iria sozinha para o Rio, e o Carvalho convidou o Léo para ir para o Paraguai. E como o Léo estava de férias, ele poderia ir. Mas nesse meio tempo, eu não sei o que aconteceu, não me lembro, mas a viagem do Paraguai foi cancelada. E aí o Carvalho falou, ai Léo, a nossa viagem do Paraguai foi cancelada, né? Eles precisaram remarcar. E então você poderia ir com a Carol. Aí eu, bom, eu vou. Aí deu certo, né? Nós fomos para essa viagem. Para o Rio, porque o Carvalho estava já no intuito de começar a treinar ele nessas viagens do curso. E aí o Carvalho veio falar comigo, falou assim, Carol, que tal o Léo ir com você para o Rio, né? Eu falei, pode ser o Léo, pode ser qualquer outra pessoa, né? Para mim, indo alguém. Mas eu falei assim, mas tudo bem, né? Da gente viajar e tal, a gente tinha aquele cuidado, assim. Aí ele falou assim, não, né? Vamos falar com o pastor, se der certo, ok. E o Leonardo topou, né? Aí o pastor falou, não, pode ir, tranquilo, confio em vocês, né? Vocês não vão dar vexame lá, não. Podem ir. Eu falei, ok. Aí o Carvalho e a Marta me chamaram lá na casa deles, antes da viagem, falaram assim, Cá, você sabe, né, que o Léo gosta de você e tal, que vocês estão indo para essa viagem junto. E aí, tudo bem para você? Aí eu lembro que eu ainda sentei na cama, assim, cruzei as pernas e falei, chefe, pra mim, né, tudo certo. Eu sei muito bem equilibrar as coisas, né, ter um relacionamento profissional. e ok. E aí nós fomos pra viagem, né, e o Léo muito parceiro e tal. Eu auxiliei ela nas atividades, né, da supervisão. E como foi um longo período nessa viagem, foram 15 dias, nós estivemos muito próximos, né, fazendo as atividades juntos, estando o tempo todo, né? Nós fomos lá e a gente visitou 2 bases, nós ficamos no mesmo lugar. Então a gente tomava café da manhã, almoçava, jantava junto, a gente fazia tudo junto. E isso foi durante 15 dias, né? Nesses 15 dias, houve uma pressão da galera do Rio, tipo, eu lembro de um líder, né, falando assim, não é possível que ele não é seu namorado e tal. Aí eu fiquei até brava, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, você parece criança, parece adolescente, fica querendo casar os outros, coisa ridícula.
Aí, né? Aí ele falou, e o que mais você quer da sua vida, né? Um cara desse e tal. Começou a elogiar o Léo pra mim. Mas enfim, aí eu falei assim, não, gente, para, assim. Aí eu deu aquela arrependida, falei, não devia ter trazido isso, né? Porque esse povo tem essa mania de santo casamenteiro, de querer ficar unindo as pessoas. Mas, né, vida que segue, demos o curso e tal. E isso vinha muito, era muito uma pressão externa. O Léo em si não tinha nada disso, a gente tinha um papo sempre muito aberto, muito tranquilo, uma conversa legal. E aí nós estávamos em um lugar, eu já sabia de alguns gostos dela, nós estávamos em uma chácara. Nessa chácara tinha um pé de cidreira. E eu sabia que ela gostava de chá. Aí, em uma das noites... Eu estava lá no meu quarto à noite, eu ouvi bater na porta. Eu fui, colhi algumas folhas, fiz um chá e ofereci a ela. Aí o Léo entrou, ele falou assim, eu fiz um chá, né? Fiz um chá de cidreira e trouxe pra você, porque ele sabia que eu gostava de chá, né? Que eu gosto de chá. Ela gostou. E a partir daí, todas as noites, eu passei a fazer o chá. Fiz um chá, né? Trouxe pra você. Que legal e tal. Aí a gente foi tomando um chá junto, né? Antes de dormir ali, conversamos, beleza, tchau. Ele foi pro quarto dele. No outro dia, tô eu lá, dormi. Então, fiz um chá. Aí era um momento que a gente tinha de estar junto, né? Além das atividades. Aí ele fez o chá, né? E assim foi. E aí era nosso momento ali de conversar, tomando o tal do chá de cidreira, né? Gente, né, não vale nada, me vendi por um chá. E então, nesses momentos, né, que nós estávamos todo o tempo juntos, eu pensei, essa é a oportunidade para eu falar com ela. Aí o que aconteceu? A gente teve que mudar, porque nós fomos para outra base. E nessa base ia ter um acampamento, nós fomos para um outro lugar que ia ter um acampamento. E aí, um desses momentos eu pensei, vou falar com ela. Só que não dava certo, era corrido, tinha que ir para lá e para cá. Aí a gente tava lá, né? Tô eu no quarto desse lugar, outro, e você trouxe um chá. Aí eu falei, mas da onde que você arrumou a cidreira? Porque o pé de cidreira tava no outro lugar, né? Ele, não, eu trouxe umas folhas na bolsa. Aí ele tinha trazido cidreira do outro lugar para fazer esse chá. E nisso, assim, a gente conviveu, né, durante todo esse tempo. Foi muito legal, a gente também teve o tempo de passeio. Nós acabamos alguns dias indo na casa da tia dele, que morava lá. E a gente viajou, né, assim, de conhecer alguns lugares, nos pontos turísticos do Rio. E aí aconteceu uma coisa, né, que é uma revelação bombástica, que eu nunca falei isso pra ninguém. Mas que... Quando a gente estava nós fomos em muitos lugares bonitos, né? O Rio tem aquela fachada bem bonita. E aí, quando a gente estava no Pão de Açúcar, lá tem um bosquinho, assim. E a gente visitando e andando nesse bosquinho, teve uma hora que eu olhei e era aquela visão linda, assim, do Rio de Janeiro. Um lugar muito bonito mesmo, muito bonito. E aí eu tive um pensamento que... Eu pensei assim, cara, todo mundo fala que ele gosta de mim. Ele não gosta, porque se ele gostasse de mim, ele me dava um beijo agora. Aí eu pensei isso. E quando eu pensei isso, aí eu saí de mim e falei, o que eu tô pensando? Eu não acredito que eu tô pensando nisso. Eu, para, Carolina, você tá louca. Ok. Aí, né, passou isso, assim, claro que eu não falei nada, né? Obviamente, mas o Léo sempre muito respeitoso, assim, com medo de estragar a nossa amizade. Aí eu tive a brilhante ideia, falei, já sei, um momento em que só estaremos nós, ela não tem como correr, é onde? No avião de volta. Porque não tem como ela fugir, ela vai ter que ficar lá dentro do avião e tal, então vou conversar com ela no avião. Aí diz ele que ele tinha na cabeça dele, assim, que ele viu que a gente tinha se aproximado muito, e que ele achava que então tinha chegado o momento dele conversar comigo sobre aquilo que ele já sentia há algum tempo. Chegou o dia do nosso retorno para Andradina e no dia do nosso voo caiu uma chuva no Rio de Janeiro que alagou tudo. Foi um transtorno para a gente conseguir chegar no aeroporto, nós quase perdemos o voo. Quando a gente chegou no aeroporto, os nomes já estavam sendo chamados, assim, última chamada, todo mundo já tinha embarcado. Então, quando nós entramos, nós ficamos em assentos separados. Aí, caramba, né? Já deu ruim. Só que tinha uma outra esperança, né? Nós faríamos uma conexão
em outra cidade. Eu pensei, na conexão eu troco de lugar, sento com ela e aí pronto, né? Eu falo, tava todo encorajado. E eu tranquila, vida que segue. Chegamos nessa cidade da conexão e consegui sentar ao lado dela. E o que aconteceu? Na hora que o avião ligou os motores, a Carol virou pro lado. Dormi, porque eu durmo, né? É isso que eu faço em viagens. Quando ela dorme, ela apaga, né? Não adianta. E aí eu pensei, e agora? Lascou, né? Não sei. E eu fiquei o tempo todo da viagem pensando como que eu faria e esperando ela acordar. E isso não aconteceu, obviamente. E aí, finalmente, a comissária fala: senhores passageiros, bem-vindos a Três Lagoas, que era o nosso destino. Caramba, perdi a oportunidade da minha vida. Agora, nunca mais. E fiquei bem chateado, né? Nós viemos embora, só que algo aconteceu. Eu, né, comecei a sentir falta dele, ele começou a sentir falta de mim e a gente começou a conversar mais, a ficar mais perto. Até acontece, né? Eu estava deitado na minha casa e durante a viagem nós passamos por muitos lugares. Eu já estava em casa, eu acordei, pensei, onde que eu tô? Ah, tô na minha casa e tal. Cadê a Carol? Aí eu, não, a Carol não tá mais aqui, ela tá na casa dela. E um dia ele falou, vamos assistir um filme lá em casa? Eu falei assim, vamos, né, vamos assistir esse filme. Aí eu peguei e falei assim, pode chamar fulano e tal, não sei o quê. Nós sempre assistíamos filme, só que com a galera. Aí ele, não, hoje vamos ser só a gente. Eu falei, tá bom, então vamos. E aí nós assistimos 1, 2 filmes, e aí eu pensei, o filme é uma outra oportunidade para eu falar com ela. E então eu armei uma terceira chance. Aí eu fui assistir o filme com ele, e aí ele conversou comigo, né? Ele falou, eu lembro que ele falou assim, ele assistiu o filme todo. É um filme que durou 50 horas, que não acabava nunca. E eu tenso, suando do lado dela. E só que eu saí da cena e quando eu olhei, a gente estava meio que colado um no outro e não tinha essa necessidade, porque o sofá era grande. Aí eu, olha só o que está acontecendo. E foi então esse dia que eu aproveitei a oportunidade e lancei uma pergunta para ela que ela ficou assim sem resposta, né? Aí no final do filme, ele falou assim, tá acontecendo só comigo? Aí eu sabia do que ele tava falando, né, que eu não sou bobo. E eu peguei e falei assim, não sei. Essa foi a minha resposta. Eu disse que eu não sabia sobre o que estava acontecendo, né? Então toda aquela certeza que antes eu tinha, agora eu já não tinha, a certeza de não, né? Aí eu já não tinha mais. Aí eu falei assim pra ele, então faz o seguinte, eu vou pensar, né? Vou orar, vou esperar toda essa coisa, né, baixar. Isso foi em janeiro de 2018. Nós passamos a conversar sobre um relacionamento. Eu falei, então tá, então no dia 25 de março eu te dou a resposta. Ele falou, por que 25 de março? Eu falei, sei lá, foi a data que veio na minha cabeça. Mas eu expus tudo aquilo que eu sentia e ela, mesmo assustada, ouviu tudo isso e pensou muito. E então aí começou um período, né, de muita conversa, até que nós chegássemos a uma decisão, né, do relacionamento. E aí então dia 25 de março a gente começou a namorar, né? E agora a gente vai fazer 3 anos de namoro. Então, e foi muito legal porque desde o nosso começo de namoro, assim, que quando a gente estava nessa fase de conversa ainda, eu peguei e falei assim pro Léo, falei, mas você tem certeza, né? Você não tá brincando comigo, você tem certeza do que você tá falando? Ele pegou e falou assim, eu vou casar com você. Eu vejo a gente casado. Né? Eu vejo a gente, eu falei, que sério? Ele falou, sério, eu vejo você como minha esposa, e eu como seu marido, e eu vou casar com você. E eu lembro que uma vez ele falou assim pra mim, eu não descanso enquanto eu não casar com você. E aí esses dias eu falei pra ele, cara, você é homem, porque você falou e a gente vai se casando, né? Então ele viu tudo isso antes de mim. E ele tem sido assim, né, uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, um parceiro. Eu gosto de dizer assim que o nosso amor não me tirou nada, não tirou a minha amizade, não tirou a minha personalidade.
não tirou as coisas que eu gosto de fazer, pelo contrário, só acrescentou. A minha família ama o Léo e a família dele eu sinto que também me ama, né? Que me tratam assim muito bem, eu me sinto à vontade. E eu quero com certeza construir uma família do lado dele. Que é esse motivo pelo qual a gente está se casando, com certeza. E uma coisa que eu me lembrei esses dias foi que eu sempre fui uma solteira muito convicta, né? Não tinha problema, tá todo mundo namorando, dane-se, tá todo mundo, né? E eu não tinha nenhum problema com isso, tinha muita paz no meu coração, porque o Senhor sempre foi o meu parceiro, né? Eu sempre orava muito e Deus sempre falava comigo sobre assim, né, a suficiência dele na minha vida. Eu nunca tive uma carência, uma coisa assim. Mas eu lembro que uma semana antes da gente viajar para o Rios, né, sem eu saber da história toda, de que o Léo ia e tal, eu senti algo assim no meu coração e eu fiz uma daquelas orações que a gente faz de pé de cama, sabe? Bem simples assim, sem muita cerimônia. E eu disse, Deus, até aqui, né, a gente tá aí nessa amizade, nessa parceria, o Senhor, a gente conversando. E eu queria dizer pro Senhor, nessa nossa parceria, que eu acho que chegou a hora, né? Eu acho que chegou a hora de eu ter um companheiro e começar a pensar em constituir a minha família. E aí uma semana depois aconteceu a viagem do Rio e a história toda que eu tô contando aqui. Então eu acredito que com certeza o Léo é um resultado de oração para mim, né? E dessa minha parceria com Deus. E de Deus comigo. Porque eu tenho visto e vivido paz e muita provisão e muito amor, muito respeito e muita coisa boa nisso tudo. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Reality
aqui estamos, o grande dia chegou. Eu sempre te falo o quanto eu amo compartilhar a nossa história com as pessoas. E hoje todos que estão aqui tiveram a oportunidade de conhecê-la. E o que mais me alegra é que não se trata de algo que aconteceu e acabou, mas sim de que tudo que nós vivemos até hoje é apenas uma introdução de uma linda história que começa hoje. E o meu desejo é que nós continuemos escrevendo os próximos capítulos com a direção e a graça do nosso Pai. Que na nossa bagagem não falte o amor, a esperança, a humildade, a perseverança e a fé que nos fez chegar até aqui. Eu te amo e quero te amar para sempre. Eu queria dizer que você é o homem da minha vida e que eu boto muita fé no nosso relacionamento. Eu acho que tem tudo para dar certo. Que eu quero que a gente tenha uma casa muito feliz, muito tranquila, muito cheia de amor, de respeito, baseada em Deus e também apontada para Deus, né? Que Deus esteja em cima, embaixo dos lados e dentro de nós. Que a nossa família seja uma bênção para todas as pessoas que tiverem contato com a gente e que nós tenhamos filhos, porque você sabe que eu quero eles. E obrigada por topar. Que o Senhor nos abençoe com filhos e que esses filhos possam ser, assim como nós, né, servos de Deus, apaixonados por Jesus e possam ter uma história linda dessa para contar também. Te amo. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor.